Nem sempre é o grito que impõe respeito. Às vezes, é o silêncio firme de quem sabe o que está dizendo. Vivemos num tempo em que ser calmo é confundido com ser fraco, e se expressar com convicção é visto como arrogância. Mas entre o orgulho e a serenidade existe uma linha invisível. O equilíbrio que os estoicos chamavam de virtus. A força interior que não precisa provar nada. Este vídeo é um convite para caminhar sobre essa linha, para descobrir como se posicionar sem ferir, como ser firme sem ser duro, e como falar com clareza sem perder a calma. Guarde isso no coração enquanto refletimos juntos. A verdadeira autoridade nasce do autodomínio, não do volume da voz. Marco Aurélio era imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo, e ainda assim escrevia para si mesmo: domina primeiro a tua mente, e dominarás o mundo. Sêneca, conselheiro de imperadores e alvo de intrigas, dizia: nenhuma palavra dita com raiva é sábia. Ambos entendiam algo que o mundo moderno esqueceu. Força sem serenidade é ruído. Serenidade sem força é omissão. O sábio não se cala por medo, mas por discernimento. E quando fala, suas palavras não ferem, transformam. Se isso já ressoou em você, pause um instante e respire. Este vídeo é um espelho, não para o que o mundo vê, mas para o que você sente quando precisa se posicionar. Quantas vezes você se calou para evitar conflito? Quantas vezes falou demais e depois se arrependeu? Entre esses dois extremos, a timidez e a agressividade, vive o espaço da firmeza estoica. Os estoicos acreditavam que o poder de uma palavra depende da paz de quem a pronuncia. Epicteto dizia: primeiro aprende a ser, depois fala do que sabes. Porque quando a mente está em desordem, até a verdade soa como ofensa. Mas quando o coração está em calma, até a crítica soa como sabedoria. Posicionar-se, segundo os estoicos, não é sobre vencer discussões, é sobre preservar a integridade. Não é sobre convencer o outro, é sobre permanecer fiel ao que é certo. Sêneca chamava isso de fortaleza tranquila. A capacidade de sustentar a verdade sem elevar o tom. Pense nisso. A maioria das pessoas confunde intensidade com convicção. Mas a convicção verdadeira é silenciosa. Ela não precisa provar nada, porque nasce do que já foi compreendido. Quem sabe o que é não compete. Quem entende o próprio valor não precisa gritar. Marco Aurélio enfrentava senadores arrogantes, generais orgulhosos e traidores escondidos sob a toga. E mesmo assim escrevia: a raiva é um veneno que bebo esperando que o outro morra. Ele aprendeu que se posicionar com calma é mais poderoso do que reagir com fúria. O domínio de si é a vitória mais rara e mais nobre. Então, o que significa se posicionar como um estoico? Significa falar a verdade sem crueldade. Significa defender o que é justo sem transformar isso em guerra. Significa entender que a firmeza está no tom, não no volume. O primeiro hábito para isso é o autodomínio antes da resposta. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. E a mente impulsiva é como um barco sem leme. Reage a cada onda. Quantas vezes você respondeu no calor do momento e depois se arrependeu? O estoico aprendeu a colocar uma pausa entre o estímulo e a reação. Essa pausa é um escudo invisível. Nela mora a escolha. Quando o mundo te provoca, respire. A pausa te devolve o controle. E o controle transforma a reação em resposta. Imagine uma conversa difícil. Alguém te ataca, te acusa, te diminui. A mente quer reagir, quer se defender, quer provar algo. Mas o sábio observa o impulso, respira e pensa: isso depende de mim ou não? O ataque do outro não depende. Mas a forma como você se mantém, sim. Responder com calma é a maior demonstração de força. Porque o autocontrole é o poder que ninguém pode tirar. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários. Hoje escolho responder, não reagir.
Essa simples frase carrega a sabedoria de Marco Aurélio inteira. Responder é escolher quem você é. Reagir é deixar o outro escolher por você. O segundo hábito é o cuidado com o tom. Sêneca dizia: a verdade sem bondade é crueldade. Você pode estar certo e ainda assim ferir. Você pode ter razão e ainda assim afastar. O tom é o veículo da intenção. E quando a intenção é boa, o tom é calmo. Os estoicos sabiam que não basta ter a palavra certa. É preciso o espírito certo. A firmeza que vem da raiva endurece. A firmeza que vem da clareza liberta. Epicteto ensinava aos seus alunos que a linguagem do sábio é simples e serena. Sem exagero, sem ironia, sem desejo de humilhar. Falar com calma é lembrar que o outro também é humano. E que o objetivo não é vencer, mas entender. A firmeza estoica não é a do punho fechado, mas a da mão estendida com propósito. Sêneca escreveu a Lucílio: mais vale uma palavra dita com alma do que um discurso inflamado sem razão. A comunicação do sábio é limpa, direta e sem veneno. Não é o que se diz que machuca, é como se diz. Por isso, antes de falar, pergunte-se: isso é necessário? Isso é verdadeiro? Isso é gentil? Se passar por essas 3 portas, fale. Se não, o silêncio será mais eloquente. O terceiro hábito é o posicionamento guiado pela razão, não pelo orgulho. A arrogância nasce quando a razão se mistura com a necessidade de se sentir superior. Mas a firmeza nasce da coerência entre o que se pensa e o que se faz. Marco Aurélio dizia: nada é mais vergonhoso do que discutir sobre a virtude sem praticá-la. Ou seja, não basta falar com confiança. É preciso viver o que se diz. A mente arrogante quer convencer. A mente sábia quer contribuir. O arrogante quer vencer a conversa. O sábio quer elevar o diálogo. Pense nas redes sociais. O mundo inteiro fala, mas poucos escutam. Todos querem estar certos, mas quase ninguém quer entender. O posicionamento estoico é o oposto disso. É ser claro, sem ser combativo. É ser assertivo, sem ser agressivo. Você fala o que acredita, mas deixa espaço para o outro existir. Porque saber se posicionar não é impor, é expor com serenidade. Se você sente que tem medo de parecer arrogante, lembre-se: a arrogância é barulho, a firmeza é presença. A voz firme vem do coração em paz, e o silêncio do sábio pesa mais do que 1000 gritos. O quarto hábito é o uso consciente do silêncio. Marco Aurélio dizia: muitas vezes é melhor calar e parecer tolo, do que falar e dissipar toda dúvida. O silêncio, para o sábio, não é fraqueza, é estratégia. Ele entende que nem toda verdade precisa ser dita em voz alta. Algumas verdades são sementes, precisam ser plantadas com o tempo, não lançadas como pedras. O silêncio é também uma forma de se posicionar. Quando você não entra em discussões inúteis, está afirmando algo. Minha paz vale mais do que provar meu ponto. E isso, aos olhos do sábio, é vitória. O quinto hábito é o exemplo como discurso. Sêneca dizia: nada convence mais do que o exemplo. O estoico sabe que a conduta fala antes das palavras. Falar com convicção sem perder a calma é viver o que se fala. É quando o outro sente, não pelo tom, mas pela coerência, que você está em paz com o que diz. Você não precisa erguer a voz quando o que você é fala por você. Marco Aurélio liderava exércitos, mas escrevia com a doçura de um filósofo. Ele repreendia sem humilhar, corrigia sem punir, ensinava sem se exibir. Sua firmeza vinha da compaixão, porque entendia que o outro erra por ignorância, não por maldade. Esse é o segredo da verdadeira autoridade: firmeza no propósito, gentileza na forma. E talvez seja isso que o mundo precise hoje. Mais pessoas que saibam dizer não sem gritar e sim sem medo. Mais pessoas que saibam discordar sem desrespeitar. Mais vozes que inspirem, não que imponham. Este insight é importante. Pause e respire aqui comigo.
Pense na última vez em que você precisou se posicionar. Você falou com raiva ou com clareza? Você queria convencer ou compreender? Reflita sobre isso, porque é aí que mora a diferença entre firmeza e arrogância. Se esta mensagem tocou algo em você, deixe que ecoe através do like. Não como gesto automático, mas como sinal de que você está buscando esse equilíbrio. Cada like é um lembrete de que estamos juntos nessa jornada de autocontrole e lucidez. Nos comentários, escreva: hoje escolho firmeza com calma. Essa será a nossa declaração coletiva de sabedoria. E se você sente que essa caminhada ainda tem muitos passos, inscreva-se no canal, porque cada vídeo é um lembrete de que é possível ser forte sem ser duro e calmo sem ser passivo. A inscrição não é só um clique, é um compromisso com a própria evolução. Se conhece alguém que confunde calma com fraqueza, compartilhe este vídeo. Às vezes, o que o outro precisa não é de mais um debate, é de um exemplo. E antes de encerrar, lembre-se: a firmeza não é o rugido, é a clareza no olhar. A arrogância é o medo disfarçado de poder. A serenidade é o poder disfarçado de paz. Quando você fala com calma, o mundo escuta diferente. E quando age com propósito, não há necessidade de explicar. Até a próxima reflexão. Leve isso com você. A paz que procura não está em vencer discussões, está em viver de tal forma que até o silêncio seja convincente.